Olá, queridos amigos. No capítulo 7 do livro de Atos, Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, defende sua fé no Sinédrio, o tribunal religioso judaico em Jerusalém. Estevão faz um extenso relato da história de Israel, de Abraão a Moisés, destacando como Deus sempre esteve presente e foi fiel ao seu povo, apesar de sua desobediência e de sua rebelião. No entanto, Estevão acusa os ouvintes de serem culpados de rejeitar o Messias, Jesus Cristo, assim como seus antepassados haviam rejeitado os profetas enviados por Deus. Isso enfurece os líderes judeus, que o acusam de blasfêmia e o levam para fora da cidade, para apedrejá-lo até a morte. Em meio ao seu martírio, Estevão tem uma visão de Jesus à direita de Deus no céu, o que fortalece sua fé e o leva a orar por aqueles que o apedrejam. Este capítulo mostra a valentia de Estevão ao defender sua fé, mesmo no meio da perseguição, e como sua morte marca o começo de uma intensa perseguição contra os primeiros seguidores de Jesus em Jerusalém. O capítulo 7 de Atos apresenta vários temas importantes e impactantes. Número 1, a defesa da fé. Estevão defendeu sua fé em Jesus Cristo diante do Sinédrio, mostrando coragem e convicção, apesar do perigo que enfrentava. Seu discurso destacou como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e como Deus operou ao longo de toda a história de Israel. Segundo tema, a fidelidade de Deus. Através do relato de Estevão, a fidelidade de Deus ao seu povo é enfatizada ao longo da história, apesar de seus fracassos e rebeliões. Deus sempre esteve presente com seu povo e cumpriu as suas promessas. Tema número 3, a rejeição do Messias. Estevão acusou seus ouvintes de rejeitarem o Messias, Jesus Cristo, da mesma forma que seus antepassados rejeitaram os profetas enviados por Deus. Este tema ressalta a resistência de algumas pessoas em aceitar a verdade sobre Jesus Cristo e sua mensagem. Tema número 4, o martírio de Estevão. O capítulo culmina com o martírio de Estevão, que foi apedrejado até a morte por sua fé em Jesus Cristo. Sua disposição de morrer por aquilo em que ele acreditava é um testemunho poderoso do seu compromisso com sua fé e sua confiança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Tema número 5, a visão celestial de Estevão. Antes de morrer, Estevão teve uma visão de Jesus à direita do Pai no céu. Essa experiência sobrenatural mostra a glória de Cristo e fortalece a fé de Estevão, mesmo em seus últimos momentos. Para resumir, o capítulo 7 de Atos aborda temas fundamentais como a defesa da fé, a fidelidade de Deus, a rejeição do Messias, o martírio pela fé e as experiências sobrenaturais, tornando uma passagem rica em significado e impacto. Estevão foi fiel. E você? Tem sido fiel a Deus? Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família. Talvez a maior prova de fidelidade a Cristo aconteça no martírio, tanto que a palavra grega martír significa testemunha, pois ela se refere a indivíduos que dão literalmente sua vida por amor a Jesus. No livro de Atos, capítulo 7, encontramos a história de Estevão, o primeiro mártir cristão. Lucas, o autor do livro, faz uma conexão direta com os eventos descritos no capítulo anterior de Atos. Conta detalhadamente os últimos momentos da vida de Estevão. A Bíblia descreve que ele foi preso e foi levado ao Sinédrio para ter suas supostas ações julgadas. Então o sumo sacerdote questionou Estevão sobre a veracidade das acusações feitas contra ele. Em resposta, Estevão deu um discurso cheio de referências ao Antigo Testamento para conscientizar todos os presentes sobre como os israelitas eram cruéis com os mensageiros de Deus. Só que os líderes judeus ficaram completamente furiosos e arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Porém, a Bíblia relata que nos últimos momentos de sua vida, não foi o desespero ou a angústia que tomaram conta de seu coração. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fintou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. A primeira coisa que me chama a atenção neste texto é o fato de Estevão encarar a morte com paz no coração. Isso porque quando olhou para o fim de sua vida, ele não enxergou o desespero, mas olhou para o céu e viu a esperança. Ele sabia que existia um Deus no céu que observava tudo o que se passava nesta terra. Sim, faz muita diferença enxergar Deus no controle da história. Outro ponto que merece destaque é a conexão que há entre a morte de Estevão e a morte de Jesus. Estevão morreu em oração, conversando com o Pai. Além disso, ele morreu perdoando os seus inimigos.
Estas duas características também estiveram presentes no fim da vida de Jesus, quando ele estava na cruz. Não é por acaso que a festa de Santo Estevão é celebrada no dia 26 de dezembro, um dia depois da comemoração do nascimento de Cristo, reconhecendo a ligação que há entre ambos. Sim, Estevão viveu por Cristo e morreu por Cristo. Ele foi uma grande testemunha que entrou para a história como exemplo de Marte, alguém que amava tanto Jesus que estava disposto a dar a vida por ele.